Boa tarde, gente. Mais uma vez estou aqui dando início ao meu curso, como eu prometi, né, de Direito Previdenciário. Hoje nós vamos falar do capítulo 3. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, avise aos seus amigos, às suas amigas, né? Que esse curso ele tem um conteúdo muito interessante, porque ele vai tirar muitas dúvidas. É claro que não vai sanear, vai acabar as dúvidas. Quem dera, né? Que eu tivesse esse poder de tirar todas as dúvidas. Não, eu não tenho, o meu curso não tem esse objetivo. O objetivo é passar a informação o máximo possível que eu puder, quantas vezes necessário for, né, para que vocês possam tomar suas decisões, começar a se prevenir, começar a guardar documentos, começar a colher mais informações, para que quando vocês atingirem a idade de aposentadoria não encontre nenhum obstáculo. Eu me preocupo muito com esse meu interesse por direito previdenciário nasceu quando eu vim embora para o Nordeste em 2015, no final de 2015, eu senti muita dificuldade do trabalhador, porque ele é muito desinformado. Os sindicatos, as pessoas que vivem, né, não têm uma preocupação, que vivem disso, as pessoas que trabalham com os agricultores, que levam os agricultores para se aposentar, eles não passam muita informação, eles estão fazendo o papel deles, não quero crítica nenhuma. Tanto é que eu não concordo com ninguém, não indico quem é melhor, quem é pior. Estou apenas sugerindo que os próprios sindicatos fazem um silêncio muito grande, até porque talvez seja arrogância de minha parte, que eu querer que todas as pessoas saibam das coisas. Não. Um presidente do sindicato de trabalhador rural, ele é um trabalhador rural, então, coitado, ele tem um conhecimento limitado, né? Ele é um trabalhador rural, ele não estudou, ele geralmente nunca foi para a escola, ele sabe mais, vamos dizer assim, mais ou menos assinar o nome, né? E é aquele analfabeto funcional, que foi uma escola até uns 17, 18 anos, foi trabalhar e que na roça não tem, né, um programa de governo, né, que incentive as pessoas a manter o interesse pela leitura, manter o interesse pelo aprendizado. Mas vamos lá. Inicialmente, eu quero dizer o seguinte, que a aposentadoria do trabalhador rural, do segurado especial especificamente, porque o trabalhador rural tem o trabalhador rural e tem aquele que tem a carteira anotada, né, pelo seu empregador, a pessoa contrata, um empregador contrata e assina a carteira dele. Ele também tem o mesmo direito de se aposentar, né, com a idade, com certo plus, vamos dizer assim, né? Porque hoje a Constituição brasileira, né, ela diz aqui no artigo 201, parágrafo 7º, né, que é assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, que é a Lei 8.213, que falarei dela daqui a pouco, obedecidas as seguintes condições: 65 anos de idade se homem, 62 anos de idade se mulher, observando o tempo mínimo de contribuição. O que acontece? Com a reforma da emenda constitucional 103 de 2019, a mulher foi prejudicada, porque a mulher tem que trabalhar mais 2 anos. E o homem não, o homem manteve o padrão, a idade, né, de 65 anos, certo? E agora, para o trabalhador rural, o segurado especial, é o inciso 1 do parágrafo 7 do artigo 201 da Constituição Federal. Né? 60 anos de idade se homem, 55 anos de se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam as atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Então, o que acontece? O governo, né, o legislador, ele visou pegar essas funções, eu não chamaria de funções rudimentares, mas são funções muito ainda bem humildes, né? Vamos dizer assim, acho que a palavra certa aquele trabalhador rural que ele mora na roça, ele não consegue ser transferido para a cidade, porque ele, se for para a cidade, ele não tem uma profissão, ele não tem um conhecimento, e ele fica lá criando sua vaca, criando sua cabra, criando sua ovelha, que é essa coisa rural linda, maravilhosa que eu sou, né? Eu sou rural.
também. Só que dei a sorte, não sei, fui para o Rio de Janeiro com 18 anos, lá resolvi estudar e hoje eu sou, como diz, sou advogado, sou contador e tenho, como dizer assim, quase uma obrigação, né, de transmitir as informações para esse povo tão carente, tão abandonado pelo Estado, porque o trabalhador rural ele é abandonado em todo, na sua essência. O Estado não se faz presente, o município não se faz presente. Quando o município atua é fazendo obrinha, uma obrinha aqui, outra acolá, sempre visando o nome para se projetar numa próxima eleição. Você vê agora que está uma época mais ou menos de chuva, né? É uma confusão nos tratores. O prefeito gasta 1.000 horas máquinas. Gente, 1.000 horas máquinas para um município enorme como é o de Taquaritinga do Norte não é quase, não é nada. E ele acha que fez muita coisa, né? E fez um grande favor, quando não é. Ele apenas, né, é com a obrigação dele, né, incentivar, dar um mínimo de assistência ao trabalhador rural, que vive esquecido, né? Não tem uma assistência. O sindicato não atua, porque não tem recurso, na verdade, né? O sindicato também é pobre. Né? Não é porque às vezes o sindicato não queira atuar, não, é porque ele não tem recurso mesmo. O associado é uma pessoa pobre, paga, nem todos os trabalhadores rurais são associados. Então a receita do sindicato, quando tinha o imposto sindical, né, era maravilhoso, que os sindicatos tinham imposto sindical, todo mundo pagava, era compulsório, pagava um dia de seu trabalho para os sindicatos ficaram ricos, poderosos, mas acabaram fundando partido político, como é hoje o PC, o PT, né, o PSOL, são todos partidos políticos oriundos dos sindicatos, né, que sustentaram os políticos, né, construíram por carreiras políticas como de Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Meneghelli, Carlos e tantos outros, né? Mas o trabalhador rural ele tem essa característica, ele se aposenta, né, tem uma redução do tempo, da idade, vamos dizer assim. Não porque uma pessoa com 65 anos, ela já é uma pessoa idosa, vamos dizer assim, ela já não tem mais a mesma força, não tem mais a competência, então é justo, né, que ele se aposente. E o trabalhador rural tem uma vida muito mais difícil do que a vida de um trabalhador urbano, porque o trabalho urbano, por mais pesado que seja, tem umas certas, vamos dizer assim, regalias. Tem uma hora marcada, tem 8 horas semanais, tem hora de almoço. O trabalhador rural, aquele que trabalha em regime familiar, ele trabalha dia e noite. Ele não tem horário para acordar, não tem horário para dormir. Ele vive cuidando de uma vaca, cuidando de uma cabra. A cabra dá cria, ele tem que ir amparar meia-noite. A vaca dá cria, ele tem que ficar, a porca dá cria, ele tem que ficar a noite toda lá fazendo, acompanhando, porque senão ela pode deitar sobre os porquinhos e matar todos. Então a vida do trabalhador rural é muito puxada. Então é justo que o legislador, né, dê essa redução. E até para a pessoa que tem 65 anos, as mulheres que têm 60 anos, né, elas podem se aposentar por idade se elas já estavam no mercado, trabalhando no mercado até 2019. Quem entrar no mercado de 2019 para cá é que vai se esperar 62 anos. A aposentadoria por idade no Brasil, que foi praticamente a que ficou, porque tem aposentadoria por idade, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, que serão outros cursos, né? Criou uma certa dificuldade, porque a mulher vai ter que trabalhar mais 2 anos, né? Mas quem já está no mercado de trabalho, não, se aposenta, a mulher que já está no mercado até dezembro de 2019, essa se aposenta com 2 anos. É que tem um regime de transição, que eu não vou entrar em detalhe agora, porque é muito complicado. Eu quero falar numa linguagem simples, porque o meu objetivo é levar conhecimento daquele trabalhador bem humilde, aquele trabalhador que nunca ouviu uma palestra, nunca parou para ouvir, para dar uma palestra sobre os direitos que ele tem, né? É importante o trabalhador rural, aquele trabalhador rural segurado especial, ou seja, é aquele que trabalha com a sua terrinha, tem o seu sítio, trabalha com a família, o pai, a mãe, o filho, a filha, solteiros, né? Que vivam na dependência familiar, dependam
é uma agricultura de subsistência, aquele agricultor que não tem condições, que ele não tem lucro, vamos dizer assim, né? Porque tudo que ele produz é para consumir, para sustentar a família, né? Ele cria galinha, ele tem ovo, ele cria ovelha, ele tem o carneiro, ele tem cria cabra, tem o cabrito, cria o boi, tem o bezerro, e ele vai vendendo e vai comprando roupa, vai tomando remédio, educando os filhos, né? Porque tem filhos de trabalhadores rurais, que hoje, graças a Deus, com o desenvolvimento, ele pode se deslocar de cidades, do sítio, ir para a cidade e estudar e fazer até uma faculdade, se ele tiver vontade, né? É uma coisa que não era no meu tempo. No meu tempo de jovem, quando eu tinha 16, 17 anos, não me sobrava alternativa a não ser tirar os meus documentos, botar uma roupa, uma peça de roupa na mala e migrar para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Hoje essa migração acabou, porque o Rio de Janeiro está, em São Paulo também já está super saturado, não tem mais, vamos dizer assim, não é mais um gestor de mão de obra, né? Ele não contrata mais, porque com a tecnologia as empresas de construção civil não precisam mais de 100, 200 homens para construir um prédio, né? Então imagine, na década de 60, 70, quando eu fui para o Rio de Janeiro, tinha rua que tinha 3, 4 prédios em construção. Então tinha ali, no mais, 600 homens, 600 nordestinos, paraibanos, pernambucanos, alagoanos, sergipanos, né, rio-grandenses, cearenses, basicamente cearense, né, que era a maior quantidade de nordestino no mundo é de cearense, né, graças a Deus. Considerado, acho que é o estado que mais tem gente, parece que é o Ceará, porque a maioria dos garçons, a maioria dos operários no Rio de Janeiro são cearenses, né? Então, hoje em dia, essa migração acabou e esse homem ficou no campo. E ele está muito desamparado. Então, é preciso que ele tenha, vamos dizer assim, um certo cuidado para mostrar, para construir uma base de documentos para conseguir se aposentar quando ele completar 60 anos ou a mulher 65. Porque há uma exigência cada dia mais do INSS por prova, né, de documentos. Que provas são essas? Basicamente é o seguinte: o trabalhador rural ele tem que provar 15 anos de atividade, que a aposentadoria por idade ela fica satisfeito se você contribuir por 180 contribuições, 180 meses, isso equivale a 15 anos. Ele tem que ter que provar 15 anos. Por exemplo, hoje, dia 6 de maio de 2021, se eu requerer aposentadoria por trabalhador rural, segurado especial, quero me aposentar por idade com 60 anos, eu tenho que ter uma prova cabal de 15 anos para trás. Porque senão eu não consigo me aposentar. A grande dificuldade do trabalhador rural é exatamente esta. Por quê? Ele não tem como provar essa documentação, né? Eu vou fazer outro vídeo, que eu não vou agora, porque esse é um vídeo só sobre isso. Daqueles documentos necessários para que o trabalhador rural vá guardando, vá documentando-se para quando chegar a época. É fundamental que ele tenha o ideal é que um trabalhador rural ele tenha em seu nome uma propriedade, que seja de um alqueire, que seja de 80 hectares, que é o máximo, né? 4 módulos fiscais em Taquaritinga do Norte, dá mais ou menos equivalente a 80 hectares. Se a pessoa tiver essa propriedade, ele se aposenta como trabalhador rural, como segurado especial. O ideal é que ele tivesse essa terra em nome dele. O que acontece na região Nordeste, pelo menos na nossa região aqui de Santa Cruz, Jataúba, é que o inventário é muito caro, que é naturalmente, o legislador quando quis fazer o inventário, ele tem uma finalidade de transferir, vamos dizer assim, patrimônio para outras famílias, então ele tem que cobrar muito caro para ele ajudar, ele cobra uma tributação muito cara, para ir fazendo uma transferência, né, de bens patrimoniais para outras gerações. Tá? O inventário aqui é muito caro e morre o pai, morre meu avô, morre meu bisavô e as pessoas não querem pagar o imposto sobre a transmissão, né, de causa-morte. Então vão ficando aqueles herdeiros vão ficando sem documento, vão ficando sem documento, vão ficando sem documento,
Aí quando chega lá na idade de se aposentar, não tem prova nenhuma. Aí cria grande dificuldade, tá certo? Então o ideal seria que todo mundo tivesse o seu título de propriedade rural. Mas não tendo, não fiquem assustados, porque você pode fazer um arrendamento, você pode entrar por uns acampamentos, né, do INCRA, você pode ter várias situações que você se enquadra também. Você, por exemplo, seu pai, sua mãe tem uma propriedade, se você é solteiro, se você é divorciado, não tem filhos, mas ou que more, mesmo divorciado, more naquela região, naquela residência, e que um dependa do outro, ou seja, há uma participação mútua daquela família, você pode se inscrever, o titular, vamos dizer assim, da propriedade, você pode ser um agregado, aquele grupo familiar, né? O chefe da família faz a inscrição e escreve todos os membros, uma filha solteira, né, um filho solteiro maior, né, de 16 anos, que é quando a pessoa está apta a trabalhar, né, depois de 16 anos, antes de 16 anos só no caso de aprendiz, que é outro detalhe, né? Então é preciso que as pessoas tenham essa consciência, né, de guardar esses documentos, né, que se inscrevam no INSS, procure seu sindicato da categoria, o sindicato dos trabalhadores rurais de cada seu município e comece a cobrar esse tipo de situação, escrever, porque tudo bem, mas quanto mais? Ah, mas eu preciso só de ter 15 anos. Então, quando eu estou com 45, só vou guardar documento quando eu tiver com 45. Não, é mero engano, porque você sendo segurado do INSS, caso ocorra um sinistro, você sofra um acidente, você quebra uma perna, você fica impossibilitado de trabalhar por mais de 15 dias, por mais de mês, por 2, 3 meses, 4, você tem o amparo da Previdência Social. No mínimo você tem um salário mínimo, é melhor do que nada. O salário mínimo é muito pouco, que o valor da aposentadoria do trabalhador rural, mas é melhor do que nada. E você vai construindo essa situação, você vai construindo documento para que quando você completar os 60 anos, homem, ou 55, mulher, você tem a documentação. Não precisa necessariamente de você só esperar 45. Porque tem gente que diz assim para mim, não, doutor, quando eu completar 45 anos, é aí que eu vou me preocupar em guardar documento. Não, está errado. Se você precisar do INSS amanhã, você não é um segurado, então você não tem direito. Aí você morre, a sua esposa, o seu filho menor, o seu filho menor com deficiência, não vai ter direito a uma pensão, porque você não era segurado do INSS, você não tem como provar que você era segurado, né? Então é importante demais que você tenha essa preocupação de construir documentos, né? Construir documentos não é falsificar, não, gente. Eu quero tirar essa palavra daqui porque tem gente que acha, porque não é forjar documento, não é, é você realmente, quando você se matricular numa escola, você se fixar como agricultor, agricultora. Quando você for tirar sua carteira de identidade, você tem que provar que é agricultor, agricultora. Quando você casar, se convença de que você é agricultora. Quando você viver em união estável, é fundamental. A união estável é quando você mora, duas pessoas moram, pode ser do mesmo sexo ou do sexo diferentes, você constitui uma família. Então o que você tem que fazer? Você pode muito bem, eu sei que, Antônio, eu não tenho dinheiro, eu sei da dificuldade. Vai, né, lá no cartório, no distrito da sua cidade, tem um cartório e diz, olha, queremos fazer uma escritura de união estável. Porque é fundamental você mostrar isso. Porque você, por exemplo, se você tiver pensão alimento, sofrer um infortúnio, deixar um auxílio, uma pensão por morte para sua esposa, se você não tiver esse documento, como é que você prova que já tem mais de 2 anos de união estável com essa pessoa? Ah, mas eu tenho filho, tá bom, mas pode ser que não caracterize o INSS. Não, você tem que provar mais que vocês vivem independentes. Então, documentar a união estável é fundamental. Eu não estou querendo que vocês casem, não. Porque a união estável é o pé do casamento. Mas eu quero que vocês se conscientizem da união estável, porque a maioria das pessoas hoje em dia não querem mais casar, né? Tem aí, vão morar juntos e, claro, não estou criticando, eu estou apoiando essa ideia, que eu vivi em união estável e não tem dificuldade nenhuma. Ninguém vai para o inferno porque mora e vive em união estável, tá certo?
Então, o que eu queria que vocês tivessem essa preocupação, né? Quando for o posto de saúde, se inscrevam como agricultor, agricultora, para que vocês, né, vocês possam ir construindo e guarde documentos. Quando comprar as pessoas que compram farelo, que compram ração para animal, compram máquinas para cortar a terra, compram máquinas para fazer cerca, enfim, eu sei que é difícil, porque a maioria, 99% dos estabelecimentos comerciais da nossa região não tem nota fiscal. Eles vendem assim meio, né? Aí você não quer, eles dão um papelzinho. Aquilo não serve não, nota fiscal. Nota fiscal ou cupom fiscal. Quando você comprar muita ração, 5, 6 sacos de ração, guardar as notas fiscais. Porque você vai provar, quando você toma um empréstimo bancário para fazer beneficiamento, para a agricultura, para comprar uma cabra, para comprar um boi, comprar uma vaca, que tem no Banco Nacional do Nordeste, parece que é a única instituição que faz esse tipo de empréstimo nessa região, o que é lamentável, porque o Banco do Brasil devia ter um crédito específico para os trabalhadores rurais, né, que parece que não tem, para que as pessoas se documentassem, né, para provar que você trabalha a vida inteira. Eu estou com um caso na justiça e o cara trabalhou a vida inteira e o INSS está negando, porque ele não tem como provar. Né? Ele está numa situação, eu estou numa situação difícil, porque eu tenho que provar no INSS que ele é trabalhador rural, mas ele não tem. Só o documento testemunhal não vale a pena. E outra coisa, a testemunha é um elemento fundamental. A testemunha é a única pessoa que não pode mentir em juízo. Tá? Então, quando você vai dar uma entrevista, fazer uma entrevista lá no INSS, em Caruaru, agora não porque está com a pandemia, eles estão fazendo, né, não estão fazendo mais entrevista por enquanto, porque está suspensa as atividades por causa da pandemia. Mas você só convoque alguém que realmente lhe conheceu como trabalhador. Porque o testemunho tem que chegar. Você conheceu Antônio Martins de Farias, que trabalha no sítio Serra dos Bois lá? Sim, conhecemos. Eu sou mais ou menos da idade dele, eu vi ele criando cabra, eu vi ele cavando barreiro, eu vi ele cortando a veloz. Então essa pessoa tem que falar sem medo. Agora não adianta você chegar aqui, pega uma testemunha numa feira que nunca me viu, e chega lá, o INSS faz uma pergunta, porque o funcionário do INSS está preparado para saber se a testemunha está mentindo ou não. Eu conheço, mas não sabe nada a meu respeito. Então, quando ele compõe esse depoimento, o que vai acontecer? O fiscal do INSS, o agente, né, do INSS, vai negar a aposentadoria porque ele não sentiu confiança no depoimento da testemunha. E você também não tenha medo, né? Porque a maioria das pessoas morre de medo. Não, gente. O agente do INSS é um empregado do povo, ele é para o povo, ele não pode amedrontar. Você não tem que ter medo do agente, você não tem que ter medo de juiz, você não tem que ter medo de advogado, você não tem que ter medo de policial, porque você é que é o chefe. Você estando certo, a autoridade tem que te respeitar. Né? Agora, se você está fazendo alguma coisa errada, e mesmo assim, quando é uma coisa errada que você está fazendo, o policial tem por obrigação te tratar com dignidade. Se você não reage à prisão, não tem por que o policial te bater. Se eu digo, o policial me encontra em flagrante de delito, cometendo um crime, ele diz, você está preso, eu aceito a prisão, o policial não tem o direito de me bater, ele tem o direito de, com respeito, me conduzir à delegacia e relatar o fato. Ao delegado vai verificar se é plausível, vai fazer um boletim de ocorrência ou um termo circunstanciado, eu vou ficar preso se for um crime que é de prisão, ou eu vou cumprir algumas obrigações socioeducativas, né? Que comparecer uma vez por mês ao fórum. Sei que eu estou desfocando um pouco, mas é para que você também, porque as pessoas têm muito medo, né, das autoridades. É muito engraçado porque a gente percebe o seguinte, eu chego num sítio, falo a verdade, ninguém acredita em mim. Mas chega um político mentiroso, mau caráter, todo mundo acredita. Isso é um histórico no Nordeste. Porque a gente se acostumou, a ele vem como autoridade máxima. Ele chega, o que o político fala, o que o prefeito fala, pronto, é lei. Não é não, gente.
o prefeito, eu tenho um livro de escrita há 370 anos, mais ou menos, antes do nascimento de Jesus, né? E o autor já diz que o político, o chefe de Estado tem o direito de mentir. A única pessoa que pode mentir é o chefe, é o prefeito, é o governador, porque quando ele mente, ele protege o Estado, ele não conta a verdade sobre Pernambuco para Paraíba e para Alagoas, que são concorrentes. Um exemplo, tá, gente? Então é fundamental que as pessoas não tenham medo das autoridades, eu quero que vocês compreendam isso. Então a aposentadoria do trabalhador rural vem desde 1971 e ela tem como finalidade amparar o trabalhador rural para que ele tenha uma vida digna. A mulher com 55 anos e o homem com 60, né, está de acordo, não mudou nada, né? Ele continua agora. O grande problema é a questão da documentação. Então vocês têm que ter a preocupação de guardar documentos. Certidão de nascimento de pai, certidão de óbito do pai, certidão de nascimento dos irmãos, das irmãs, boletim escolar, notas fiscais que vocês compram, de preferência, quando herdar, tentar fazer o inventário para que vocês tenham um formal de partilha, para que vocês possam dizer, olha, se inscrevam na Adagro de Pernambuco, na Paraíba parece que também tem, acho que todos os estados têm, né? Que você se inscreve quando você vai comprar uma vaca, você escreve, quando você vende, você dá baixa, porque é uma maneira de você ter documento. Tome empréstimos bancários nos bancos, acho que só tem um BN, Banco do Nordeste, que eu falei há pouco, para que vocês possam provar, né, guardar documentos, para que vocês possam ir se guarnecendo, para quando completar a idade, vocês poderem se aposentar de uma forma tranquila. Agora, o que acontece? Você estando garantido como agricultor, a vantagem de ser agricultor não é guardar, como eu falei há pouco tempo, quando eu completar 45 ou 40 anos é que eu vou me preocupar em guardar documento. Não, guarde documento agora, procure o sindicato, se inscreva no INSS como agricultor, porque isso vai facilitar a vida de vocês. Suponhamos que você tenha um infortúnio, que todos nós temos direito a isso. Ficamos por mais 3 meses sem poder trabalhar, com uma perna engessada, um braço engessado, você tem um auxílio doença, você tem, né? Ou sofre um acidente que fica com alguma deficiência motora ou psicológica, né? Ou psicológica ou não, você fica com auxílio acidente. São direitos de vocês. Então o trabalhador rural ele precisa de ter essa consciência, né? De manter-se em dia, de ter uma carteira profissional, né? Ter uma carteira de identidade decente, guardar os documentos e se inscrever, procurar o sindicato e cobrar deles como eu faço para me inscrever, né? No INSS, que eu sou um trabalhador rural, porque você não adianta você ficar trabalhando no campo a vida toda, nunca se preocupou em guardar um documento, quando completa 60 anos, não adianta pedir aposentadoria, o INSS sabe que você é agricultor, mas você não tem como provar, não tem a materialidade, não tem isso, o documento, papel, entendeu? Então é importante que vocês façam isso, tá, gente? Então, muito obrigado mais uma vez, eu quero agradecer a vocês e se inscrevam no meu canal para que ele cresça, para que eu passe cada vez mais informações, para que vocês possam aprender, né? Eu sei que isso é 30 minutos da vida de vocês, mas de uma grande utilidade. E vocês podem também nos comentários ou entrar em contato comigo, né? Vou entrar em contato comigo através do telefone do telefone do Zap, né? 81995780007. Esse é o meu Zap e vocês podem me fazer perguntas, tá ok, gente? Quando eu não souber, eu digo não sei, vou procurar e aprendo, ou seja, a gente aprende junto. Então, não se esqueçam de dar o like ou dislike do meu vídeo e transfira para vocês, né? Eu esqueci a palavra certa, né? Agora que tem, né? Mas repasse essa minha ideia para os amigos de vocês e amigas de vocês, para que a gente possa cada vez mais trocar ideias, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.